Olá, segundo ano, então continuando a nossa aula aqui, a segunda parte, né, que eu falei para vocês que nós falaríamos sobre o desperdício. Eu queria que vocês refletissem aqui comigo por um instante. Será que toda comida que chega na sua casa é consumida? Será que algum alimento que é comprado ali fica de lado, às vezes estraga, acaba indo para o lixo sem nem ao menos ter sido experimentado? Acontece na sua casa? Às vezes na geladeira fica alguma fruta, verdura, legume e aí acaba estragando e acaba sendo descartado, jogado fora? Acontece, né? Eu acho que em todas as casas, eventualmente, uma coisa ou outra acaba indo para o lixo. E parece pouco, mas se nós somarmos o que cada um joga fora e desperdiça, esse pouco se torna muito. E às vezes é esse tanto que faz falta para alguém que não tem as mesmas condições. Então é importante a gente refletir sobre todas essas questões, mas não só pensar, mas encontrar maneiras de tentar mudar esses hábitos para evitar então o desperdício, pelo menos minimizar a quantidade de coisas que são jogadas fora. Bom, pessoal, então olha só, para que vocês possam acompanhar, nós estamos aqui na página 16 da apostila, na seção Conectando com. E diz assim: no Brasil e em outros países, muitas pessoas passam fome. Vocês já devem ter visto, né, pessoal, foto de crianças, né, muito magrinhas, com subnutrição, passando fome, dificuldade, né, adultos também. Então é a realidade, infelizmente, em muitos lugares, em outros países, pessoas passam fome e sede. Por outro lado, uma enorme quantidade de alimentos é desperdiçada diariamente, ou seja, não é aproveitada e acaba indo para o lixo. Esse desperdício ocorre desde o local de produção dos alimentos, com a falta de cuidado na colheita e no transporte, até a casa das pessoas. Atitudes como colocar mais comida do que aguentamos no prato ou não aproveitar todo o alimento, como folhas, cascas e talos dos vegetais, contribui para o aumento do desperdício. Então, assim, sabe quando você vai num pomar lá, por exemplo, e tem uma pocã assim bem bonita, bem grandona, e você quer aquela, mas aí para conseguir pegar aquela você acaba derrubando outras no chão e às vezes parte, né? Às vezes cai ali na sujeira e aí você acaba deixando. Ou aqui em Jaguaribe é muito comum, eu já observei, quem tem abacateiro. Como ele produz muito, as pessoas não dão conta de consumir. E já aconteceu, deu e do meu marido pegar saco assim e ir juntando abacate, pedir autorização para as pessoas, e encher sacolas de abacate para levar para casa e ficar consumindo durante um bom tempo. Então isso acontece, tá? As pessoas desperdiçam mesmo. Sabe quando nós vamos ao restaurante e às vezes a gente olha aquele tanto de comida gostosa, daí de repente acaba colocando mais do que vai aguentar no prato? Aquilo que vai para o lixo poderia ter sido consumido. Então tudo isso, gente, é desperdício. Outra coisa muito comum também, quando a gente compra determinados alimentos, como é o caso do brócolis ou outros vegetais que têm talos, algumas pessoas aproveitam uma parte desse vegetal e a outra acaba indo para o lixo. O brócolis, por exemplo, você pode ralar aquele talo e misturar e fazer um omelete. Existem alguns vegetais, né, algumas frutas, enfim, verduras que você consegue consumir, inclusive a casca, como é o caso da banana, laranja. Existem várias receitas de bolo de laranja, por exemplo, que você faz usando a casca, ou aquele docinho cristalizado com a casca da laranja. A batata mesmo, você consegue fritar, fazer uns chips com a casca da batata, que é super nutritiva. Então tem muitas coisas que acabam indo para o lixo e aquilo poderia ser um alimento, uma fonte de nutriente e inclusive agregar até uma economia para casa, né? As pessoas começam a economizar mais quando aproveitam mais aquele alimento por inteiro e acabam não desperdiçando, né? O que poderia ser aproveitado. Algumas pessoas também utilizam essas cascas desses legumes, né, que são utilizados ali sem a casca, depois cozinham essa casca junto com um pedacinho de frango ou de bacon e congelam e fazem caldinho de legumes natural
para poder colocar em ensopados, por exemplo. Existe uma série de sugestões, se você pesquisar na internet, lá você vai encontrar várias dicas de como aproveitar melhor os alimentos. Aqui, ó, na apostila, na página 16, tem uma seção ali que diz assim: dicas para evitar o desperdício em casa. Coloque no prato apenas o que você vai comer. Sabe quando a mamãe fala assim, ou o papai? Coloque pouquinho, coma, daí depois se você tiver com vontade você coloca um pouquinho mais. Porque às vezes nós estamos com tanta fome que o nosso cérebro nos engana. E aí a gente coloca bastante comida no prato e não come tudo, né? E a outra pessoa não vai comer o restinho que tá no seu prato. Então acaba indo pro lixo. Alguns restaurantes cobram até pelo desperdício, né? Vocês já devem ter visto isso. Não vá às compras de alimentos com fome. Sabe quando você está morrendo de fome, depois que você sai da escola, você não tomou café ainda e você vai direto para o mercado? Não dá muito mais vontade de comer tudo o que você vê pela frente? Utilize os alimentos integralmente, isso é, inclua sementes, talos, folhas e cascas nas receitas. Então existem muitos alimentos que podem ser melhor aproveitados. Folhas, cascas, sementes, talos. A semente da abóbora você pode, por exemplo, colocar no forno com um pouquinho de sal. Tem muitas propriedades nutritivas, vira tipo um chips. Você pode fazer bolos, biscoitos, sopas e outras diversas receitas utilizando melhor e são muito nutritivas, né? Às vezes até mais nutritivas do que essas que a gente compra no supermercado já prontas, né? Alimentos prontos já, industrializados. Eu vou mostrar para vocês um videozinho curto que fala um pouquinho sobre o desperdício, mas eu vou pedir para vocês que não se preocupem com as quantidades, porcentagem, um terço, um quarto, se vocês ainda não estão familiarizados com isso, mas observem o que eu quero que vocês prestem atenção. Onde que esse alimento ele é desperdiçado? O que acontece, tá? E reflitam um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, espero que vocês gostem do videozinho curto. Olha só. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todos precisamos comer. Como dar conta disso? Graças aos avanços da agricultura, do beneficiamento, armazenamento e transporte, nos últimos 50 anos aumentamos muito a produção de alimentos. Com toda essa tecnologia, produzimos comida suficiente para alimentar toda a humanidade. Mas mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome por todo o mundo. Essa situação se explica em parte pelo desperdício. Só no Brasil, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. 52,5% da população brasileira consome mais do que precisa, ganhando peso e ficando muito acima do ideal. Esse consumo excessivo pode gerar obesidade, além de problemas graves de saúde, como diabetes, infarto e hipertensão. Mas todos podem contribuir para diminuir esses vários tipos de desperdícios e exageros, de várias formas. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes. Consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício. Bom, pessoal, eu acho que o videozinho ele é bem explicativo, né? Ele mostra tudo aquilo que a professora falou. Então, o desperdício ele acontece desde a colheita, no transporte, né? Às vezes vários, não sei se vocês já presenciaram, soja, é muito comum aqui na região, vários caem, né? No caminhão ali, ou estragam, ou aqueles que são bem perecíveis, como por exemplo o tomate, que é muito frágil, né? Às vezes muitos estragam, poucos são aproveitados. Então a gente pode estar refletindo sobre tudo isso e vocês também podem refletir quando forem ao supermercado, conversar com os pais, com as pessoas que vocês conhecem
e explicar sobre a importância de evitar o desperdício. E aí, a professora tem mais uma coisa bem legal para propor para vocês, que é o bolo de caneca. Já testaram na casa de vocês aí? Então, assim, às vezes, né, em alguns casos, vocês são filhos únicos, né? Ou então não dão conta de comer um bolo inteiro, estão com vontade de comer aquele bolo, aí alguém faz um bolo grandão assim e metade do bolo acaba indo pro lixo, né? Pode acontecer. Então, o bolo de caneca é uma opção para que seja consumido rápido, sem o desperdício e igualmente gostoso. Mas a professora não vai propor só um bolo de caneca. Eu vou propor um bolo de caneca em que você possa aproveitar melhor os ingredientes, tá bom? Então depois eu gravo um outro videozinho ou mando um videozinho para vocês explicando e vocês podem testar. É um desafio, não é obrigatório. Vocês podem estar fazendo ou não, mas fica bem gostoso e é uma dica para evitar o desperdício. E aí, só para finalizar, vocês podem estar fazendo as páginas 17 e 18 da apostila de vocês, tá bom? E a professora estará mandando também os gabaritos das atividades anteriores e o que ficou faltando nesses dias em que a professora precisou se afastar por conta de atestado médico, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês sabem que vocês podem mandar mensagem para a professora e assim que eu verificar, eu estarei respondendo, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.